Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna. Muito bom dia para você, boa semana. Início de data FIFA, né? Se você não sabe, essa semana teremos amistosos da seleção. Amistosos não, né? Teremos os dois últimos jogos da fase das eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil já está classificado já, mas ainda tem 2 jogos a cumprir. E por conta disso, o campeonato para, né? O Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, a Copa do Brasil, a Conmebol Libertadores. A única coisa que ainda funciona são os outros campeonatos, né? Da Série B, Série C, Série D. Esses campeonatos, eles não param, eles não seguem a data FIFA, até porque dificilmente um jogador da Série B, quase nunca, né? Ou nunca, da Série B, Série C, Série D, vão para alguma seleção. Então, por conta disso, esses campeonatos, eles não param, né? E o Sport ontem teve mais uma derrota vergonhosa dentro da Ilha do Retiro. Eu quero fazer um vídeo depois falando sobre como destruíram. A Ilha do Retiro foi destruída realmente. Mas eu quero fazer um outro vídeo paralelo a isso, porque nesse vídeo aqui eu quero elencar aqui alguns pontos que eu acho que é sempre importante a gente lembrar. Porque o que aconteceu para o esporte não dar certo? Porque, cara, quando começa o ano, não tem um, tá? Você pode ser o cara que odeia Yuri Romão, você pode ser o cara que odeia a diretoria do esporte, você pode ser o cara que odeia o Carlos Alberto, que odeia o Paciência, pode ser o que for, tá? Mas todo mundo, quando olhar, falar, pô, esse time aí tá empolgando. Esse time aí, ele tá deixando a gente sonhar. Tanto que eu lembro que eu entrevistei na final do Campeonato Pernambucano, quando acabou logo de cara ali, eu tava fazendo as reportagens pelo canal Gold, eu entrevistei o Yuri Romão, o até então diretor de futebol, o Guilherme Falcão, e o Rafael Campos, que é o vice-executivo do esporte. E naquele momento ali, o Yuri Romão falou assim, ó, as palavras dele na época, você pode pesquisar aí, o vídeo tá aí disponível ainda no YouTube da final do Campeonato Pernambucano, e no final tem as entrevistas. Ele fala assim, por que não sonhar com a Libertadores? Por que não? Sabe assim, aí tanto que até o próprio Guilherme na hora e o Rafael deu uma travada, assim, pô, aí tá demais. Mas e por que não pensar na Libertadores, né? Então assim, todo mundo se empolgou. Quando você vê a contratação, por exemplo, do Sérgio Oliveira, um jogador que há 3 anos atrás, 2 anos atrás, estava jogando Champions League. Então todo mundo, cara, se empolgou, todo mundo se empolgou, todo mundo queria ver esse esporte no campo, mas a verdade é que foi um fiasco. E tem muitos pontos que a gente pode falar aqui, por que ele foi um fiasco? Por que o esporte está virtualmente rebaixado para a segunda divisão? Tá. E por que a gente vai falar sobre isso aqui? Porque é importante a gente lembrar dos erros para que eles nunca mais aconteçam. E a gente vai falar aqui, eu vou revelar aqui tudo o que aconteceu para vocês. Só pedir para você se inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like, não esquece, tá? Ajuda a gente. Eu sei que quando o time tá mal, o cara não quer nem ver vídeo. Mas, cara, vamos ficar junto aqui. Tá junto no bom, tem que estar junto no ruim também. Então vamos assistir os vídeos aqui, vamos dar like, vamos dar moral para que a mídia alternativa se mantenha e quando tiver os grandes momentos do esporte, a gente esteja junto também aqui. Tá bom? Então escreve aqui, dá essa moral pra gente aqui, deixa o like, faz o teu comentário sobre o que é que deu de errado. A gente precisa entender que todo time que é entrante na Série A, o que é um time entrante na Série A? Um time que sai da Série B para a Série A. Ele tem dificuldade. Ele vai ter dificuldade. Por quê? Porque é um outro nível. O cara vem num nível de Série B, que é uma pegada muito mais de física, uma pegada muito mais de vontade, em campos horrorosos, em horários horríveis, com públicos muito abaixo. Então, ele vem de um mecanismo, ele vem de um ambiente totalmente diferente para uma primeira divisão. Quando você chega numa primeira divisão, a qualidade de jogadores é diferente, a qualidade dos estados é diferente, a qualidade da torcida é diferente, a qualidade de grana é maior, sabe? As transmissões são incríveis. Você vê jogos do esporte esse ano que vários veículos vieram cobrir aqui, tá? Esporte São Paulo, veio a Casé TV, veio a Record Plus, inclusive eu fiz a reportagem pela Record Plus, né? Vem todo mundo, cara, vem todo mundo quer fazer esse jogo. É um jogo grande, é um jogo importante, todo mundo quer fazer. Com o Palmeiras foi assim também. Então, é um ambiente totalmente diferente, que numa Série B, isso nem existe. Isso nem existe, sabe? Isso nem existe. Então, as dificuldades são imensas. Então, por isso que exige-se o bom senso para você montar um time para a Série A, se exige um equilíbrio. Você precisa de jogadores que realmente tenham mais qualidade, mas você precisa ter uma mescla de jogadores também de Série B que tem uma força, que às vezes você não vai ganhar um jogo na qualidade, mas você ganha na força, na velocidade, sabe? Você ganha na vontade. E o Sport, ele não mesclou isso. Ele trouxe vários jogadores que não conhecem nem o Campeonato Brasileiro.
o Gonçalo Paciência, o Sérgio Oliveira, né? Trouxe o Duqueiroz, que estava fora, tinha jogado Corinthians, não deu certo, foi para a Rússia, voltou, então não vivenciava tanto o Campeonato Brasileiro, sabe? Trouxe o Rivera, que é bom jogador, mas que não tinha vivenciado isso. E o Rivera não é mais nenhum menino, acho que o Rivera, inclusive, tem 32 anos, né? Deixa eu ver aqui, ó. Christian Rivera, esporte, idade. Deixa eu ver aqui. 29 anos. Então não é mais nenhum menino, sabe? É um homem. Então, assim, não tem tanto tempo para se adaptar a um processo como esse. Esse, para mim, foi o primeiro ponto. Você trazer jogadores que não conhecem o que é o Campeonato Brasileiro e não conhecem o que é o esporte. Eu lembro daquele clássico onde o esporte, acho que perdeu para Santa Cruz. Não lembro agora se perdeu ou empatou. Acho que foi um jogo bem ruim. E eu lembro que precisou alguns jogadores, o Lucas Lima, o Chico, chamar os jogadores gringos e falar: ó, isso aqui é outro nível, tá? Isso aqui é o maior rival da história do clube. Isso aqui é o que o torcedor gosta, sabe? Eu acho que faltou trazer jogadores com esse entendimento do que era o esporte e do que era o futebol brasileiro. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa, cara, se você tem um orçamento de, sei lá, 70 milhões no ano, você não pode gastar tudo em apostas. O Sport trouxe várias apostas. O Sport trouxe o Carlos Alberto por 15 milhões de reais, que foi uma aposta que o Sport vai pagar caro. O Sport não vai recuperar esse dinheiro, mas nunca na vida dele. Nunca mais ele recupera esses 15 milhões. E digo mais, eu acho que ele não recupera nem metade disso. Nem metade disso. Tá? Nunca mais ele vai conseguir, porque realmente foi um investimento muito ruim. Você pegar uma grana e você investir numa aposta é muito complicado, onde você poderia investir numa realidade. Tá? Eu lembro, cara, que no começo do ano, o Sport, ele teve um excelente jogador que foi indicado, cara. Um excelente jogador. E esse nome fecharia, assim, sabe, o futebol brasileiro, que era o Quinteiro. O Juan Quinteiro foi oferecido para o Sport. Era um jogador que, apesar de não ter o processo de conhecimento do futebol brasileiro, mas era uma realidade. Era um jogador já formado, era um jogador já com moral, com respeito. O Sport não trouxe um Carlos Alberto, sabe? Então o Sport ele foi num caminho muito sombrio, sabe? Trouxe o Gonçalo Paciência, que era uma aposta, que se você pegar na carreira dele, eu acho que ele não tem nem 300 gols, assim. Vou botar aqui, só para falar bobagem. Gonçalo Paciência. Quantos gols tem na carreira? Só para ó, se não tiver errado aqui, esse link aqui, tá? O Gonçalo Paciência, ele tem mais ou menos uns 80 gols na carreira, cara. Uns 80 gols na carreira. Então é muito pouco. É muito pouco. Um centroavante. Então foi outra aposta. Ah, Luna, mas o Sport não comprou o Gonçalo, ele veio de graça. Irmão, não tem almoço grátis. Se ele veio de graça, o Sport pagou luvas. É porque o Sport não tem a transparência para divulgar. Ele não tem a transparência para divulgar as coisas, tá? Mas foi outra aposta que deu errado. O Sérgio Oliveira, eu acho que o Sérgio Oliveira, aí esse eu vou deixar um pouquinho de fora. Porque o Sérgio Oliveira é um jogador que já mostrou muito potencial onde passou. Não vinha na crescente, vinha aqui para aqui, mas era um jogador que já mostrou. Então, para mim, não era uma aposta. O Gonçalo Paciência, então eu vou tirar dele dessa conta aqui. Matheus Alexandre. Matheus Alexandre melhorou drasticamente com o Daniel Paulista. Para mim, ontem foi o melhor jogador da partida do esporte, cara. Do campo, do que eu vi, foi o jogador que mais se doou, que mais se dedicou, que menos fez besteira, sabe? Mas é um jogador que, cara, tá longe de valer 9 milhões. O Sport comprou um lateral direito por 9 milhões de reais, que não tinha histórico nenhum de ser esse grande lateral. Inclusive, eu quero até voltar pro Carlos Alberto, cara, porque saiu uma informação, que aí é uma informação extraoficial, a gente não tem certeza, de que antes do Sport contratar o Carlos Alberto por 15 milhões, ele foi oferecido de graça para o Ceará, por empréstimo, o Ceará não quis. E o Ceará não quis. O Sport pagou 15 milhões. Vamos lá. Voltando agora, tá? Voltando para a atual realidade dos outros jogadores, Matheus Alexandre. Cara, não vale a pena você gastar 9 milhões. É uma loucura, é uma insanidade você contratar o cara por 9 milhões e o cara realmente chegou já com esse selo. Ele tinha que chegar jogando muita bola ou ele seria massacrado. Isso era algo que dava para ter sido analisado pela diretoria do esporte. Dava para ter sido analisado. Era muito simples, cara. Você olha, você vê, ó,
Qual o potencial do cara? O cara foi rebaixado com o Cuiabá agora, jogou mal, vem jogando mal, não vem rendendo. Pô, pagar 9 milhões num cara desse, além de ser muito dinheiro, a torcida vai cair em cima, e a torcida do esporte é chata. Se o cara não tiver um desempenho legal no começo, a gente vai se lascar e se lascou. E lascou o jogador por tabela. Porque assim, o jogador tem nada a ver. Ó, Carlos Alberto, Sérgio Oliveira, Paciência, Rivera, o Matheus Alexandre, nenhum deles tem nada a ver, cara. O Sport contratou porque quis, ninguém botou um negócio na cabeça deles para eles contratarem ninguém, não. Eles contrataram porque quiseram. E hoje a gente vê como é um problema grave. Como é um problema grave, sabe? Quase 60 milhões, acho que bateu 61 milhões agora. Cara, quando você vê que na última janela de transferências, a melhor contratação do Sport foi o Ramon, o zagueiro, inclusive que eu critiquei bastante, mas que chegou e até tá menos ruim do que os outros jogadores, você vê realmente como o Sport fez um trabalho pífio. Então, eu acho que agora é isso, cara. Eu falei no Cash FC, e eu vou falar aqui nesse momento. Eu acho que nesse momento, os diretores do Sport deveriam ter a humildade de chegar e falar, erramos, como eles já falaram em algumas reuniões, em algumas entrevistas, mas assim, ó, erramos, e a partir deste momento, vamos começar a trabalhar o projeto Série B. Vamos colocar alguns jogadores para atuar da base, vamos fazer uma limpeza, quem quer ficar, quem não quer ficar, já dispensa, já negocia fora do Brasil, já vê, já diminuição, sabe? Quer ficar ano que vem? Vai ter que diminuir o salário. Não quer? Então, irmão, treina aqui, vou arrumar um endereço para você. Mas eu acho que agora eles deveriam falar isso. Só erramos, não tem como moldar o que passou. Não vou, no caso do Romão, não vou renunciar, ele já falou, não vou renunciar. Quero, no mínimo, aí, terminar meu mandato com o Sport na Série A. Então, vou fazer o trabalho agora voltado para a Série B. E no final do ano que vem, entrego o time na Série A, com as contas em dia, e sigo minha vida, o Sport sai dele. Eu acho que essa tem que ser a postura. Essa tem que ser a postura do presidente do Sport agora. Uma postura honesta e transparente. Transparente, com lisura, mostrando para o torcedor realmente a verdade que está acontecendo. O Sport, cara, eu tentei aqui ser positivo. Eu tentei aqui ser um cara que pensasse para frente, mas não dá. O Sport não deixa. O Sport não deixa, tá? É isso. Os erros estão aí. O Sport tá na Série B, tá? Ainda oficialmente não, mas tá muito encaminhado para isso acontecer. E o pior de tudo, cara, ainda faltam 19 rodadas pro Sport. Ainda tem jogo, ainda tem sofrimento pra caramba. Eu até fiz esse vídeo falando ontem aqui, o pós-jogo, de que era tão bom que o ano acabasse ontem. Acabou. Dezembro. Acabou ontem. Amanhã é ano novo, vida nova. Porque, cara, é muito sofrimento pro torcedor. Sabe? É muito sofrimento. Paralelo a isso, até pelo sentimento de rivalidade, né? Que ele viu o Santa na Série D, mas na Série D podendo subir para a Série C, tendo algo a disputar. Ele viu o Náutico na Série C, mas brigando para a Série B, tendo algo a disputar. O Sport não tem mais nada a disputar. Nada, 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 nada. Nem o termo, nem o símbolo, o carimbo de pior time, para ele tirar isso, ele não consegue mais disputar. Sabe? É lamentável, é triste. Eu quero saber a tua opinião, comenta aqui, fala o que você acha sobre tudo isso que eu falei, e daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo, tá bom? Um abraço, até já, tchau, tchau.